Calviníssimos e calviníssimas, estamos começando mais um Calvini Talks, diretamente dos estúdios aqui da IPPTV. Inclusive, já deixando o adendo aí pra vocês, sigam lá, se inscrevam no canal do YouTube, youtube.com/IPPTV. Eu sou o Vinícius Seja e hoje o episódio vai ser animal, porque assim, gente, eu acho que é o primeiro episódio temático que nós estamos fazendo aqui no Calvini e é em comemoração à marca maravilhosa de 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, parabéns pra nós. E óbvio que se não fosse vocês, a gente não conseguiria essa marca. Então, muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Que acompanha a gente. Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom, como eu falei, hoje é episódio temático de 1000 inscritos. E hoje nós vamos falar de Senhor dos Anéis. Não sei se vocês sabiam. Inclusive, Mateuzinho, você sabia que Senhor dos Anéis é uma obra cristã? Pois é, O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente cristã e nós vamos falar disso aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre o Tolkien, falar um pouco sobre essa obra, também as alusões que tem com Cristo, né, que é o mais importante. E nós trouxemos aqui uma convidada especialista nesse tema. Então eu vou passar a palavra para ela. Seja muito bem-vinda, Manuela, aqui com a gente. O microfone é seu. Obrigada pelo convite, é um prazer. Especialista foi ótimo. Bom, pra quem não sabe, eu vou também passar pra você dar suas credenciais, tá bom? Mas a Manuela faz parte da equipe do Senhor dos Anéis Brasil, que é uma equipe realmente vasta nesse sentido, porque eles têm muitos seguidores. Como eu te converso, tem diversos seguidores no Instagram, e eu fiquei sabendo aqui pelos bastidores que é uma equipe, assim, que tem gente em todo o Brasil, né? Eu vou até deixar pra você contar um pouquinho pra gente dessa equipe. Como que surgiu o Senhor dos Anéis Brasil? Existe faz tempo? Conta um pouquinho pra gente. O Senhor dos Anéis Brasil nasceu com a Irma, que é a nossa chefe, vamos assim dizer. Uhum. A Irma estava passando por um momento da vida dela que ela pensou assim, preciso fazer alguma coisa bacana e vou falar de Senhor dos Anéis. E ela abriu a página, meados de 2019, mais ou menos. Aí a página começou a crescer, foi um sonho. E agora nós somos, no Instagram e no Facebook, uma das maiores do Brasil. A equipe foi crescendo, a gente tem administrador, produtor de conteúdo no Rio de Janeiro, em Recife, em Curitiba não, a Irma mudou, ela está no interior do Paraná. Tem eu e o Victor aqui em São Paulo, eu na capital, o Victor no interior. Tem o Christian, que é de Santa Catarina. Então, a equipe é bem grande, bem diversificada também. Cada um tem uma forma de trabalhar. Legal. E eu entrei para a equipe esse ano com o projeto do Clube de Leitura. Eu faço mediação do Clube de Leitura. Legal. A gente leu o Hobbit e vai começar o Silmarillion agora. Nossa, é que eu já tô me antecipando, já ia falar do Silmarillion, mas assim, bom, só para dar uma breve introdução então para os nossos ouvintes, né, e também para quem tá assistindo a gente no YouTube, muitas pessoas escutam pelo Spotify às vezes também, que a gente Legal. tem, inclusive, por favor, quem não sabia já tá sabendo, né, a gente tá no Spotify também, @Calvini Talks. Mas vamos lá, então, conta um pouquinho pra gente sobre o Tolkien, sobre essa obra dele, como que foi a trajetória até ele chegar nesse momento. E já vou adiantar, né? Pra quem não sabe, pra não ter treta aqui a respeito disso, o Tolkien era, sim, católico, tá bom? A gente vai falar, então, inclusive até um pouquinho da treta, né? A rixa que tem dos fãs do Tolkien com o C.S. Lewis, né? Mas eles também tiveram, não vou dizer brigas, mas até onde eu sei foram algumas divergências que eles tiveram, né? A gente vai entrar um pouquinho também nisso pra falar rapidamente sobre Nárnia, mas o foco hoje é Senhor dos Anéis. Mas eu queria ouvir um pouquinho, então, de você. Como que é a história do Tolkien e até ele chegar a escrever essa obra? O que você pode trazer? O Tolkien, ele cresceu órfão. O pai faleceu, né? Ele era bem pequeno. Nisso, a mãe se converteu, então, para o catolicismo. Então, ele praticamente cresceu no seio da Igreja Católica. Mas a fé dele em Cristo sempre foi bem forte. E ele cresceu, conheceu Edith. Eles demoraram um tempo para ficar noivos, porque como ela era menor de 18, ele também, né, foram orientados a aguardar. Eles cumpriram a orientação. Desculpa te interromper, ele viveu mais ou menos em qual época, assim? Quando que ele nasceu? Começo do 20? No começo do século XX, isso. Ele foi lutar na Primeira Guerra. Olha, eu não sabia disso. Ele foi lutar na Primeira Guerra, ele foi convocado, tanto que
todas essas cenas de batalhas que você vê, as descrições que ele tem, que não são muitas, mas tem, ele não descrevia com detalhes batalhas, referências que ele traz da guerra. Certo. Os locais de batalha. Então, O Senhor dos Anéis começou a ser projetado depois disso. Ele era inglês, né? Ele era inglês. Tá, entendi. Ele, na realidade, ele nasceu na África. Ah, é? Nossa! Porque o pai dele foi para uma filial. Oh, nossa, eu não fazia Ele ideia. é inglês porque era colônia. Sim, não, né? entendi. Olha Mas que ele interessante. o pai dele foi transferido no banco que ele trabalhava para essa filial. E a esposa foi com ele depois. E aí ele nasceu lá então. Só que quando o pai dele faleceu, ele já estava na Inglaterra vivendo com a família da mãe. E ele sempre cresceu, ele praticamente cresceu só na Inglaterra mesmo. Legal. Nossa, eu não fazia ideia dessa, já começamos naquele jeito. Ele foi para Oxford, ele tentou estudar, foi muito bem, foi orientado aí para a parte de línguas, né, porque ele se deu muito bem, ele tinha muita facilidade com línguas. Então, a gente tem uns posts que o Christian tem feito sobre isso, as línguas em Arda, como que foi o processo de criação. As línguas em? Em Arda, que é o mundo do Senhor dos Anéis. Ah, tá vendo? Tô aprendendo aqui também. O mundo, então, do Senhor dos Anéis chama Arda. Arda é uma das referências. Uma das referências. Isso. É em élfico o negócio? Ele criou várias línguas, né? Então, você tem élfico. Quando a gente fala élfico, tem dialetos dentro do élfico. Então, tem várias... Tem tipo o élfico carioca, o élfico paulista, o élfico gaúcho. Porque ele criou tudo. Então, qual que era a intenção? Criar uma mitologia mesmo. Entendi. Profunda. Legal. Então, ele tinha essa ideia de transformar isso numa mitologia que fosse gigantesca. Então, ele reescrevia as coisas. Tanto que quando ele publicou O Hobbit pela primeira vez, era um livro infantil. Eu também não sei. Porque ele contava as histórias para os filhos deles, né? E aí quando ele colocou, que ele criou, ele tinha, tanto que se você o filme não, mas o livro, se você pegar, ele tem um tom bem mais leve. Ele tem musiquinha, tem algumas tiradas engraçadas. Dá pra ver que, assim, talvez seja voltado realmente para um público mais infantil, né? Tem uma pegada mais... É mais para um público mais jovem. Ele não é sombrio, como acontece com O Senhor dos Anéis. O livro é mais leve. Eu tiro o sarro que eu já li umas 30 vezes, e todas as vezes eu dou risada. Mas, então, quando ele começou nesse universo, né? Eu digo no universo do Senhor dos Anéis, de toda a saga, né? O Hobbit, etc. Ele começou, então, pelo Hobbit. Ali foi o pontapé inicial, então. Cronologicamente falando. Cronologicamente falando. Ele começou, inclusive, tem uma história bem interessante que ele relatou numa das cartas, que ele era professor, e ele estava lá corrigindo provas, e aí, num verso de uma prova, ele escreveu, e numa toca no chão vivia um hobbit. E foi aí que, dessa frase num papel em branco, que nasceu depois a ideia de escrever todo o legendário. Legal. E ele era professor exatamente do quê? Ele era de línguas mesmo? Isso. Ele era, porque até onde eu sei, ele era filólogo, que fala, né? Filólogo é quem estuda línguas. O filólogo, ele estuda a origem das línguas, a história do desenvolvimento da língua. Entendi. Então, a filologia, ela vai buscar lá atrás as raízes, né? Da onde veio, qual a origem, por que essa modificação na língua aconteceu. Esse era o forte dele, né? Entendi. A filologia. Nossa, e ele criou línguas sozinho, assim, e mais de uma. Nossa, eu fico pensando, né? Eu nem sei falar português. E o cara criou várias línguas, assim. Ele tinha essa experiência, né? Era um gênio, né? Ele era um gênio. Nossa, legal, muito bacana. Agora, entendi que ele começou com Hobbit, né? Foi algo mais voltado especialmente para o âmbito familiar, né? Da família dele, e isso foi crescendo. Agora, desde o início ele tinha essa vontade, mesmo assim, vou criar uma obra para minha família, tal, no âmbito familiar, etc. Mas ele não pensava em inserir já esse sentido religioso desde o começo, ou já pensava de alguma forma? Eu não sei se intencionalmente, provavelmente não. Mas, como eu disse, ele tinha uma fé muito grande. Ele era tanto que, quando ele casou, ele fez com que a Edith se
convertesse. Ela Era protestante. Ah, interessante. Porque, na realidade, anglicana, né? Porque na Tá. Inglaterra a religião principal deles é o anglicanismo. anglicana, certo. Então, ela se converteu, ela fez todo um estudo para poder casar com ele. E ele tinha a fé dele era muito profunda. Então, o que acontece? Mesmo que não intencionalmente, você coloca isso na sua obra. Se você tem uma orientação religiosa, Sim. mesmo que você não faça de propósito, você põe elementos que você está ali similarizado, que você conhece, que são preciosos para você. Então, certeza. não era a intenção original, tanto que era para contar a história para os filhos deles à noite, né? E ele, a partir daí, escreveu um livro. Nós temos um pastor aqui na nossa igreja, que é o reverendo Nilson, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim, neutralidade é uma palavra que só tem no papel. A gente não existe isso no mundo, né? Assim, no mundo real, né? Essa imparcialidade, ela não existe. A gente sempre vai tender um pouquinho pro nosso lado, normal. E legal, bacana. E aí ele começou então com Hobbit, e aí foi se desenvolvendo. Em qual momento da vida dele que ele começou a se tornar amigo ou próximo do Lewis? Ele já tinha feito Hobbit nesse período? Porque, inclusive, até onde eu sei, aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Quando ele se tornou amigo do Lewis, o Lewis era ateu, não era um negócio assim? Ou ele não tinha ainda embasado religião? Então, da biografia do Lewis eu sei um pouco menos, eu estudei menos, mas eles se tornaram amigos dentro dessa cátedra de universidade, professores. O Lewis também era professor, verdade, ok. Então, foi nesse mundo que eles passaram a ser muito amigos. E sim, eles tiveram bastante, não vou dizer discussão, não chegou a esse ponto, mas eles tiveram bastantes embates filosóficos sobre religião. Tá. Tem um ensaio que chama Mitopopeia. No Mitopopeia, ele mostra bastante essa questão do ponto de vista dele, que no final ele consegue até... porque o que é um mito, né? Ele vai explicar o que é um mito, e o Lewis não tem essa ideia de mito. Para ele não funciona, tanto que o Lewis escreve de formas diferentes. Eles têm muitas conversas, tem até um livro que foi lançado, que é sobre a amizade dos dois, é um livro bem bacana. E o Lewis, em determinado momento, ele consegue entender a questão do mito e ele admite, então, que Cristo é um mito, que existiu e que é o único mito válido. Entendi. Não é que é um mito... Às vezes as pessoas estão escutando mito? Como assim Jesus Cristo? Não é mito de fictício, é o mito de... Eu só trago, né? Isso, porque às vezes as pessoas que estão fora podem entender. O mito, nesse caso, é porque... É uma ideia, né? Que nasceu, existiu, viveu, é um mito palpável, vamos assim dizer, um mito que existiu. O mito é só uma forma que eles usam para trabalhar o texto. É a expressão técnica. Uma simbologia. Legal. Então, sim, eles tiveram muitas divergências religiosas, porque um acabou protestante, né? E o outro católico. Católico. Né? Então, eles estavam... Mas eles eram muito amigos. Eles nunca brigaram, assim, de... Tipo, perder a amizade. Belém, nunca mais eu tô de bem. Não aconteceu. Pra gente também trazer, então, para o pessoal que tá ouvindo, né? O C.S. Lewis ele era um autor protestante, o Tolkien era um autor católico. O C.S. Lewis ele é conhecido, uma das principais obras é as Crônicas de Nárnia, né? Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, Edmundo, Retardado, né? Que foi lá na Feiticeira Branca. Vocês estão ligados, né? Quem já assistiu Nárnia, né? Isso aqui não é spoiler, né? Por favor, né? Quem não assistiu... Esse não é spoiler. Não, por favor, né? Mas, enfim. Então, tem a história... O Lewis tem essa obra, né? Da Crônicas de Nárnia. E o Tolkien é mais conhecido com Senhor dos Anéis, né? E aí tem algumas divergências que eu já sei. Porque, como eu disse pra você nos bastidores, eu tentei fazer a minha lição de casa pra chegar aqui mais preparado, né? Todo mundo faz lição de casa. A gente tenta, né? E aí, uma das divergências que eu sei que eles tiveram, que a gente tava conversando até um pouquinho antes do episódio, é que na obra, e a gente só vai dar esse plano, passar mais superficialmente pra depois a gente já entrar nas obras em si, tá bom? Uma das divergências que eu sei que eles tiveram foi que eu não vou dizer ipsis literis, tá? Vou dizer da forma como eu entendi. Claro. Mas eu entendi que o Tolkien, na obra dele, ele dá uma abertura maior de interpretação para as pessoas, algo mais nesse sentido. Agora, no C.S. Lewis é assim, Aslan é Jesus. É tipo assim, entendeu? É uma coisa mais diretaça, né? Que Aslan é Jesus, tem toda a representação, tipo assim, a fruta... não é a fruta, os doces que a Feiticeira Branca no Edmundo tem a ver com pecado, é uma coisa mais direta, né? No Tolkien é uma coisa, não vou dizer mais velada, mas é uma coisa mais... qual a palavra que eu tô buscando aqui? Uma coisa mais sucinta, talvez? É uma coisa mais leve. É sutil. Sutil, pronto.
Para explicar, eu vou usar o Tolkien. Por favor. O que ele diz é o seguinte, o Lewis trabalha com um tipo de texto que a gente chama de alegoria em literatura, tá? A alegoria é justamente essa questão, você pega a figura e você... É aquela figura que você está representando, que é o caso do Aslan. Aslan, leão, Jesus Cristo, o doce é a tentação, é o pecado, enfim, então se você tem... Não tem como aquele leão não ser Jesus Cristo, ele não pode ser outra coisa, ele é a figura de Jesus, o leão que voltou, inclusive ele fala, no seu reino eu sou conhecido por outros nomes, eu não sou o Aslan, então é uma figura, é uma alegoria de Jesus Cristo ali, a figura. Então imagina o seguinte, se essa obra chega num local que não tem base cristã, a criança não vai identificar essa alegoria. Entendi. Certo? Um argumento interessante. Entendi. Qual que é o contraponto na opinião do Tolkien? É um conceito que ele chama de aplicabilidade. Ele usa símbolos que são sutis e que devem ser interpretados de acordo com a vivência de cada um. Então, a aplicabilidade, ela é simbólica e ela permite que as pessoas recebam essas informações, essas mensagens, essa moral, vamos assim chamar, que é uma moral teóloga, da forma como ela consegue. Então, alguns vão ver Jesus de forma clara, alguns vão ver um herói com uma moral bonita, que luta pelo bem. Então ele tem vários elementos, o bem, o mal, bem definidos, mas ele não diz, olha, tem que ser tal coisa. E essa é o ponto principal. E é o que acaba dando essas rixas entre os fãs dos fandoms que a gente fala, né? Porque o Lewis não tem como não ser. E o Tolkien, ele dá essa sutileza da obra. Então, se você tem qualquer vertente dentro de uma religião, não importa se você é ortodoxo, você é católico, se você vai sentir essa sutileza. Você vai notar um Deus ali trabalhando por trás, uma providência. Entendi. Vai notar o costume, vamos assim dizer, que vai ter ali. Então, o herói é herói. E o mal é o mal. Você identifica esses elementos, mas não está escancarado que esse personagem é aquela figura. E essa é o grande motivo de desavença entre a forma de escrever. Entendi. Legal, muito bacana. Inclusive, né, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora, refletindo até um pouco, faz sentido, né? Que então, quer dizer que tem a treta, então, dos fãs do C.S. Lewis, do Nárnia, tem essa, digamos assim, essa treta virtual, assim, na... Olha, mas fandom tem treta com qualquer coisa. Pois é, né? Eu lembro da época que eu... Nossa, agora eu vou me queimar aqui feio. Ainda bem que eu já tô casado, tá tudo certo, mas assim, eu tive uma época minha que eu gostava bastante de... Na época que tava estourando filme de super-herói, quando começou Homem de Ferro, não sei o quê, tinha treta já de Marvel e DC, né? Então tinha a galera que era da Marvel, eu DC Mas até você é mais hoje. velha que eu, hein? Então, isso aí faz tempo. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? A treta do Xbox e do PlayStation. O pessoal acha treta pra tudo, né? Mas enfim, legal, interessante isso. E agora... Vamos finalmente, então, entrar nas obras, tá? E aí eu sei que tem um universo gigantesco, né? Falando das 3 principais que eu conheço. A gente passa primeiro superficialmente, depois aprofundar um pouquinho mais. A gente já falou do Hobbit, né? Inclusive, um ponto já do Hobbit. O filme do Hobbit é dividido em 3. O livro é um só, não é? Não é um negócio assim? Agora os fãs do Peter Jackson vão me crucificar. Ó, o nosso técnico aqui muito. O Hobbit, ele foi... feito um pouco mais comercial do que O Senhor dos Anéis. Certo. Esse aqui é o Smaug. Esse é o Smaug. Inclusive, tem um negócio bem bacana sobre o Smaug, Tá. Depois me... Nossa, quem que... E o Peter Jackson precisava fazer alguma coisa. Então, ele esticou, colocou uma série de elementos no filme, nos filmes que não existem nos livros. Inclusive, uma coisa que eu não gosto, eu já vou falar aqui que eu não gosto. Tem um romance lá que é inventado, né? Do anão com a... Aquela elfo nem aparece. Não tá nos livros, não. né? A Tauriel, ela não tem protagonismo nenhum. Tá. Aquilo não acontece. Beleza. Bom. Aquele anão, inclusive, aquele papelão que ele faz no filme. Não tem, né? Bom, Não. ok. Mas, então, o Hobbit é um livro só. É um livro só. Ok.
Agora, o Senhor dos Anéis é dividido em 3 mesmo ou nós temos... Sim, ele é dividido no... o livro é A Sociedade do Anel, As Duas Torres E o Retorno do Rei. Retorno do Rei. Legal. É uma obra só, enorme, que foi... Tem, tipo, em volumes, 3. assim, digamos assim? Você pode ter ele num volume único ou em 3, mas tá. mesmo no único Nossa, ele se tem for as divisões. no único vai ser a O enciclopédia. meu é por isso que eu não trouxe. Ele é deste tamanho, assim. Nossa, maior que a Constituição. E é né? com papel bem fininho de seda, porque senão você Não tem carrega. como, né? Tá. E é um livro de mais de 20 anos. Quanto tempo que ele demorou pra escrever O Senhor dos Anéis? Olha, levando em consideração que ele teve guerra no meio, ele levou mais de 20 anos no total. Porque ele teve que parar. Mas desde... Nossa, então desde o período da guerra ele já escrevia. Quando já. ele retornou... Logo depois. Isso, aí ele começou a escrever. Mas, assim, ele tinha que dar aula, ele tinha que fazer... Tinha que arranjar tempo pra fazer isso. né? Então realmente ele demorou bastante tempo para escrever. E, assim, ele tem uma questão também de que ele ficava revisando o que ele escreveu. Legal. Então, tanto que até hoje tem coisa que não foi publicada dele. Nossa, tem conteúdo, tem material até hoje? Assim? Ah, nossa, a editora atual que tá com os direitos tem coisa para ser publicado que... Nossa, por muito sério? tempo, a gente- Ele segura assim pra, tipo assim, ó... Tipo, É. o novo lançamento do iPhone, o novo lançamento do Tolkien. Recentemente lançaram 5 livros de anotações, Nossa, de não coletâneas, sabia. de estudos dele. Eu ia entrar no terceiro, na terceira obra, porque eu sei que assim, né? Tem o Hobbit, tem o Senhor dos Anéis. Agora, tem o Silmarillion. O Silmarillion, foi uma obra depois que ele morreu, não foi? Então, o filho Silmarillion, dele escreveu. ele deixou escrito. O Ok. Silmarillion, ele deixou escrito. O que o filho dele fez depois, quando ele faleceu, que ele recebeu o espólio, é que ele podia ou não continuar publicando as obras. Então, daí saíram Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, A Queda de Númenor e por aí diante. Tem o livro de cartas dele, que foi também lançado, que é muito bonito, o livro das cartas. E ele também publicou as histórias infantis que o Tolkien deixou. Então, o Tolkien tem um pouco de tudo. Então, tem, por exemplo, um livro que foi lançado também depois, que são as cartas que ele escrevia para os filhos no Natal, como se ele fosse o Papai Noel. Nossa. É muito Que bonitinho, legal. porque o Papai Noel mandando carta para as crianças, interessante, entendeu? legal. Até no período triste, a guerra. E o Silmarillion, a gente pode dizer que na cronologia do Legendário, ele é a criação. É aqui que a gente vai ter Eru, que é Deus, o Deus. Do Senhor dos Anéis, né? Isso, é o criador de tudo. É um nome Eru-Flaftatar, um negócio assim. Ilúvatar. É isso, é. E se eu falei errado, me perdoe. Eu sou ruim com os nomes. Nossa, mas tem gente que fala essas línguas dele, né? Tem curso pra falar, o Pra pessoal falar- dá curso pra falar a língua do que o Tolkien- Pra falar o Sindarin, pra falar, tem curso. É que eu ia te dar aqui, boa tarde em elfo, mas aí, né, ia ficar meio Mithrandir, entendeu? Mas ia ficar meio feio. E o Silmarillion, então, ele é a abertura na história, tá? A criação. Então, cronologicamente, assim, na história, né? Não, cronologicamente foi um dos últimos que ele escreveu, mas Isso. falando dentro do universo Senhor dos Anéis, é aqui que começaria a história do... É aqui que começa a história de toda a Terra-média, Toda a Terra-média. de Eu tudo. fico falando do Senhor dos Anéis é a obra, né? O Legendário nasce aqui. Então, Eru cria a música, cria os Valar, cria os Elfos, cria a Terra-média a partir daqui. Beleza. Aqui. Então, toda a história da criação tá aqui no Silmarillion. Entendi. Inclusive, foi interessante que você falou que, assim, a criação, né, o Eru, quando cria o universo, né, ele cria através da música, é uma coisa assim, né? Ele cria os Valar. São os primeiros, esse Valar são os primeiros seres. Vamos fazer assim, como se fossem os anjos. Eles são os anjos. Tá, ok, Né? legal. A primeira turma, os anjos ali, os arcanjos. Ok. E aí ele dá 3 temas. E a partir desses temas eles criam uma música. E é a música que cria todo o resto do universo. que interessante. E aí que você começa a ter as comparações. Você tem um deles, que é o Melkor, que ele decide destoar dessa música. Provavelmente é o cara que, se tivesse na vida real, ia ser o cara que ia tocar o funk, né? Mas beleza, desculpa, eu precisava falar essa. Ele destoa, então, e os outros percebem que tá tendo uma dissonância ali, que tem algo diferente acontecendo, e a partir dessa
rebeldia no Melkor, que começa a ter pequenos defeitos, vamos assim dizer. Ele se rebela, ele quer ser diferente. Então, você tem algumas coisas que vão ser criadas a partir daí, que vai ser como se fosse a desobediência. A partir dessa desobediência, você vai ter, então, algumas coisas que não deveriam acontecer, que passam a existir. Tipo, sofrimento, morte, dor, que o mundo deixa de ser perfeito a partir de então. Gente, a partir do momento que a gente entende que essa obra é cristã, eu até falei pra ela fora aqui do episódio, não sei quem já assistiu o número 23 do Jim Carrey, mas é um filme que tudo que ele vê o número 23. Agora, tudo que eu vejo Bíblia nessa história. Porque se eu pensar na história do Gênesis, a queda não foi exatamente, mas foi mais ou menos isso. Foi um ato que não era assim, foi através desse ato que ocorreu a queda e o pecado veio pro mundo. Mas enfim, né? Eu sei que... a correlação pode existir. Como eu falei pra você, a partir da teoria da aplicabilidade, Sim. Você vai identificar isso com facilidade. Tem Legal. inúmeras formas de você identificar. E realmente, você tem, então, aí a queda de Melkor vai ser esse simbolismo. E a partir daí, cada um desses seres vai ter uma responsabilidade maior sobre algum aspecto da criação. Entendi. E essa criação se desenrola e vai ter, então, a criação dos elfos, vai ter depois a criação da terra, do mar. Cada um deles vai criar um desses itens, vamos assim dizer. Vai ter um que vai criar os anões, vai ter uma que vai criar as águias, vai ter o que vai criar os entes, que são as árvores lá que aparecem no Barbárvore. O barbárvore. Então, eles vão dando a luz a essas iluminação mesmo. Eles criam a partir da música todo esse território, todos esses seres. E em algum momento vai ser criado pelo Melkor os orques. Era aí que eu queria chegar. Porque assim, agora, vamos lá. Eu acho que nessa narrativa do Tolkien, existe... Eu nem sei se narrativa é a palavra certa, mas vamos lá. Nessa história, existem alguns valores. E aí eu acredito que, por exemplo, os orcs, quando a gente vê, por exemplo, vou fazer a comparação que todo mundo deve fazer. Tem os elfos de um lado e os orcs do outro. Aí a gente pega, assim, os elfos. Natureza, beleza, né? Os caras que, assim, demoram muito... Eles são imortais, não tem um negócio assim? Ou eles demoram muito pra morrer? Algum dos dois. Ou eles demoram muito pra morrer ou são imortais. Aí, do outro lado, quando a gente vê os orcs, geralmente são bichos feios, são monstros meio feios e tal. Eles ficam ligados mais a ferro, fogo, essas coisas que estão um pouco mais distantes da natureza. Então, assim, acho que a gente já consegue ver alguns elementos aí que são interessantes, que mostram que existem alguns valores aí por trás. Ele tá explorando a estética, tá explorando a beleza, né? Que nem eu falei, eu acertei essa. Eu tenho certeza que ele pensou isso. Um era um funkeiro e o outro tava tocando bar, certeza. E aí o que tava tocando bar fez isso e o do funk saiu os orcs. Mas enfim, então assim, eu acho que a gente já consegue identificar esses valores na obra, né? Acho que isso é uma coisa que ele explora bastante, uma coisa que é bem fácil de notar na obra toda é essa dualidade pontual. Você tem o bem e você tem o mal. Existe, porém, uma coisa bem interessante, que ele menciona nas cartas dele, que até os orcs existe uma possibilidade de arrependimento. Se eles realmente se arrependerem, se eles realmente se repensarem, existiria uma redenção. Porque ele acredita nessa possibilidade de redenção diante de situações. É claro que ele não escreveu nenhuma história desse ponto, mas ele menciona numa carta que existe, até para os orcs, uma possibilidade de redenção. Mas sim, essa dualidade ela é presente na obra toda. O bem e o mal ficam bem definidos, não tem aquela zona cinza, vamos assim dizer. Entendi, legal. Bom, muito bacana. Então, o Silmarillion, né? A gente falou um pouquinho, então, da origem. Agora, então, vamos entrar no Senhor dos Anéis mesmo. Pra quem tá de fora, você que vive em Marte, você que vive em Plutão, que nunca assistiu aí Senhor dos Anéis, Manu, conta pra gente, o que é a história do Senhor dos Anéis? Conta pra nós, como que... é um anel, tá, beleza, mas e aí? Como que funciona? A história basicamente assim, o Senhor dos Anéis, o Bilbo achou um anel lá no Hobbit, e esse anel tem uma história. Qual que é essa história? No passado, na Segunda Era, o Senhor dos Anéis acontece na Terceira Era. Ele divide em eras a obra. Tá. Então, na Segunda Era, existiu uma força muito maligna, que é o Sauron. Que a gente já vê ele como
um espectro no terceiro filme. Mas ele é um ser vivente na Segunda Era. E ele cria anéis mágicos para os reis dos homens, para os reis dos anões e para ele. Um ponto que eu acho que é bom da gente trazer também. O Sauron, não sei se é um discípulo, herdeiro, não sei o quê. Mas ele tem alguma... acho que ele tem alguma herança de Melkor, não? Sim, é discípulo de Melkor? Ele aprendeu com o Melkor. Aprendeu com o Melkor. Isso, ele é um aprendiz e quando acontece do Melkor não estar mais na Terra-média, ele decide que ele vai ser, então, ali essa figura, né? Ele tem essa ganância e ele vai para lá. Então, ele seduz as pessoas, ele tem uma conversa muito boa, ele consegue convencer as pessoas das ideias dele, ele, vamos dizer assim, é bom de lábia. Ele era um ser belo, um ser bonito, alguma coisa? Então, ele era bonito, sim, mas tem uma coisa muito interessante a respeito dele, que ele muda de forma. Deixa eu só ver o que o nosso técnico está pedindo. Vamos lá. Manda bala, pode mandar. A gente vai botar umas fotos aqui, gente. Legal. Desculpa te interromper. Imagina, ele muda de forma. Então, ele vai aparecer sempre... E essa daqui tá com a definição um pouquinho baixa. Por favor, Matheus, vê se você acha uma outra melhorzinha aí. Isso ajuda com que ele seduza, vamos dizer assim, mas não no sentido sexual, mas seduzir, tente as pessoas, um cara com uma persuasão maravilhosa. Ele é ótimo de falar, ele engana fácil. Então, esses reis homens caem na conversa, pegam esses anéis. São só os homens que caem? E os reis dos anões recebem os anéis. Só que quem realmente acaba sendo escravo disso são os reis dos homens. Que são depois, a gente vai encontrar eles no Senhor dos Anéis como os Nazgûl. Os anéis dos anões se perdem. Eles não são mais mencionados. E o anel em questão, ou um anel, é a grande tentação da história do Senhor dos Anéis, é o anel do Sauron, que ele fez para ele em segredo e que controla os outros anéis. E aí você tem o outro lado, que são os 3 anéis dos elfos, que o Sauron nunca teve contato. Esses anéis foram criados para ser uma contraparte, a parte que vai esconder a parte boa e bela do Terra-média do Sauron. Então, eles criam esses 3 anéis por conta, os elfos fazem, mas o Sauron não tem contato, não toca nesses anéis. Ele nunca participou da confecção desses 3 anéis. Então, são esses os anéis, que aparece até no começo lá, que tem até um versinho, um poeminha a respeito. De posse desse anel, o Sauron trava uma batalha na Segunda Era e é vencido porque os homens, os elfos, os anãos lutam lado a lado. E acontece num golpe providencial de sorte, Isildur tira o anel, consegue o anel, tirar o anel do Sauron. Ele toma posse, então, desse anel. Isildur é um homem, né? É um rei homem, isso. Um ascendente do Aragorn. E esse anel se perde. É encontrado pelo Gollum e depois é encontrado pelo Bilbo. E aí a gente tem o começo do Senhor dos Anéis. A festa de aniversário do Bilbo e do Frodo, e o Bilbo indo embora e deixando o anel com o Frodo. 50 anos se passam. Aí, olha que legal. Essas imagens são muito legais. Nossa, legal. Pode deixar aí, tá ótimo. 50 anos se passam e você tem, então, o Frodo saindo do condado para ir levar esse anel para Valfenda, para o concílio antes da Sociedade do Anel. Então, a história vai ser o quê? Esse anel, ele é o símbolo de toda a tentação. Ele seduz, é o poder de sedução do mal ali nesse anel. Que poderes que ele dá para a pessoa? Ele faz a pessoa ficar invisível e faz aflorar nesse portador do anel tudo que ele tem de ruim. Eu acabei de fazer um paralelo muito interessante agora com isso. Porque eu vejo nos filmes que ele deixa a pessoa invisível, né? Meu, quem tá ligado aí já tá pegando algumas coisas. Um anel que te seduz, tá, não sei o que. Vocês estão pegando aí, gente? Pecado. Bom, enfim. Na minha opinião, tá? Porque agora que você falou, né? Faz a pessoa ficar invisível, né? Só que depois que a pessoa tira o anel, ela fica visível de novo. Sabe o que me fez pensar isso? Quando a gente tá pecando,
a gente não... A gente tá ali no pecado e tal, já era. Depois que passa, que vem a culpa e a gente se sente péssimo, se sente terrível, vai buscar arrependimento, né? Óbvio, tô dizendo aquelas pessoas convertidas, etc. Vai buscar o arrependimento... É uma sensação totalmente diferente de quando você tá ali no pecado. Então, pra mim, eu imagino o anel como dessa forma. O anel é o pecado. E quanto... Uma prova disso é o Gollum. O Gollum tá aqui? Quer ver? Deixa eu ver se ele aparece aqui embaixo, aqui. ó, perto do... Aqui. Bem aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver uma... Parece alienígena, parece ET ou extraterrestre, né? Mas isso aqui... O nome dessa personagem aqui, pessoal, é Gollum, tá? E ele ficou conhecido como Gollum, mas o nome dele era Sméagol, né? Como Hobbit, tá? E tem uma coisa interessante, gente. Eu vou trazer aqui pra vocês. Esse cara aqui, ó. Esse aqui... esse aqui, esse aqui também, né? Esses caras aqui embaixo são chamados hobbits, né? Esse Gollum aqui, ele era um hobbit, ou seja, ele era que nem esses aqui. Só que ele encontrou o anel e ele ficou o tempo todo, my precious, meu precioso. O anel meio que corrompeu, né? O coração do Gollum. Ele tava querendo todo ficar com o anel, o tempo todo usar o anel, ficar com o anel, não sei o quê. E o pecado, pra mim, o pecado faz a mesma coisa conosco. Quando a gente tá dentro do pecado, a gente busca o pecado. É isso que o pecado acaba fazendo com a gente. A gente fica só naquilo. É uma corrupção tão forte que aquilo pode até mudar. Pode fazer a gente ficar doente. E isso é visível esteticamente, fisicamente, que foi o que aconteceu com ele. Ele era pra ser uma pessoa normal, né? No mundo do Tolkien, os hobbits são pessoas... são pequenos e com pés gigantes, né? Mas são aqui, ó. São caras normais, né? E ele ficou isso aqui. Virou tipo um ET extraterrestre. O pecado faz isso com a gente. Ele corrompe a gente. E ele pode fazer isso com o nosso corpo. E assim, a gente fica preso nisso. Então ele queria o tempo todo um anel. E quando ele perdeu o anel, ele ficou louco, inclusive. Ele ficou desesperado. Então eu acho interessante, porque agora que você trouxe esse ponto, tá? Desculpa até... Imagina, quando tá você ótimo. trouxe esse ponto, eu achei muito interessante, porque o anel faz... Um dos poderes é fazer ficar invisível. Então, é mais ou menos assim, quando eu tô ali no pecado, eu esqueço que, sei lá, que da minha existência eu tô ali no pecado. Agora, quando passa o pecado, né? Aí a gente se volta pra Deus, pede arrependimento e vem aquela vergonha, enfim. Eu achei muito interessante, né? Porque o anel traz esses... É um paralelo. O anel é a tentação, com toda certeza. É a tentação mesmo. Pode pôr, Matheus, essa foto. Essa foto é interessante pra gente ver também, E o por favor. interessante é que, assim, o Gollum Aí, vive muito, muito mais do que ele deveria. Porque a gente tem aqui esse personagem lá longe, centenas de anos, ele fica, assim, muitos anos ele ficou com esse anel. Mas como o anel estava adormecido, o poder, ele só corrompeu, não chegou a destruir por completo. Ele corrompe o personagem. Entendi. Isso aqui é como ele ficou, né? Aqui já no final, tanto que ele tem uma dualidade dentro dele mesmo, né? Quando ele consegue ser Sméagol, ele é uma boa pessoa, ele quer proteger, ele quer ajudar o Frodo, mas o Gollum, que é a parte dele que tá deteriorada, ele dividiu, né, a fase boa e a face má dele. Ficaram separados, ele fala com ele mesmo. A gente vê isso até no filme, né? Rola meio que uma treta de dupla personalidade, uma espécie de esquizofrenia, né? Sei lá. Mas é interessante isso. E uma coisa que é legal que você trouxe também dessa dualidade, a gente pode pensar isso na nossa vida cristã também, gente. É a luta da carne e a luta do espírito. É a mesma coisa. Né? Quer dizer, não é a mesma coisa, mas eu penso também dessa forma. É uma simbologia. Exato. É uma simbologia. Exato. E uma coisa interessante, assim, o Bilbo fica com o anel muito tempo, tanto que ele também chega numa idade que... Que no começo do livro ele já está fazendo aniversário de 111 anos. Até para um hobbit, não que não fosse possível, mas é uma idade bastante avançada. Porque o anel tem isso também, ele estica. Tanto que tem uma fala do próprio Bilbo que ele fala, eu me sinto esticado. Ele prolonga a vida do portador. E aí você tem então esse início. E vai começar a viagem para Valfenda. Quando chega em Valfenda, tem aquele conselho que eles vão decidir o que fazer com o anel. E aqui a gente tem, então, o primeiro momento onde a gente vê o Frodo como uma pessoinha pequena, um povo que está escondido, e ele, diante daquele debate de grandes, de magos, de reis, de elfos, ele fala, tá bom, se ninguém pode levar o anel, eu levo. Então, aí a gente percebe o primeiro ponto de humildade que o Frodo vai trazer. O primeiro heroísmo dele. Ele está se sacrificando por aquilo. É uma causa que ele sabe que vai ser uma grande dor de cabeça. Mas ele se propõe a fazer.
E aí você tem, então, toda essa história e trajetória que vai acabar lá na frente, né? Aqui são os 3 filmes, né? Aqui a gente vê o... Aqui a gente tá na Sociedade do Anel. Quando eles formam, né? Aqui são os Nazgûls, que são os reis, né? Os espectros dos reis dos homens. Que se corromperam com aqueles anéis que o Sauron deu, né? Aí aqui você tem os membros da sociedade, né? O Aragorn, o Gandalf e o Legolas, com o Frodo aqui. Porque aqui ele tá decidido a viajar, então. Né? Ele vai e parte. Aí eles têm toda aquela trajetória por Moria, porque eles têm que chegar lá e eles acabam tendo que passar por Moria. O Gandalf não quer. Eles tentam outros caminhos, mas eles são impedidos e eles entram nas minas de Moria. E aí a gente tem a morte do Gandalf. Espero que todo mundo tenha assistido o filme. Pra quem não sabe, o Gandalf é o barbudão aqui, de todo branco, né? E aí aqui a gente tem uma simbologia bacana também. O Gandalf, o cinzento, falece em Moria lutando contra o Balrog. E ele ressurge, depois renascido, Gandalf o branco. Então a gente tem a primeira simbologia também aqui referente a essa ressurreição de Gandalf de cinzento em um mago branco, alguém que... Por quê? Porque foi decidido que... A Providência decide que ele precisa continuar a missão dele. Então, é dada essa outra chance e ele retorna como uma pessoa mais branca, com o título de o branco. Uma pessoa... Um mago branco. Um dos conceitos que a gente... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Um dos conceitos que a gente... que eu acho que existe, né? No Senhor dos Anéis... E é óbvio, né, que acho que se a gente estivesse falando com o Tolkien, ele ia falar, cada um com sua interpretação, né? Mas eu acho que um dos conceitos que tem, vou pegar essa figura aqui, é que 3 das personagens, né, o Aragorn, o Frodo e o Gandalf, uma coisa que a gente pode interpretar, né, é que cada um dos 3 desempenha um papel relacionado a Jesus Cristo. Né? Então, como ela trouxe, né? Como a Manu trouxe pra nós, o Gandalf ele ressuscita, né? Numa batalha contra o Balrog, que é um ser, inclusive, no filme. Eu não sei como que é nos livros, mas no filme ele parece muito um demônio mesmo. Um ser todo de fogo, com uma espada, tá, uns chifres. Ele parece mesmo um demônio. E o Gandalf, ele morre nessa batalha e ele ressuscita, né? Uma simbologia que pode ter aí pra Cristo. E se eu não me engano, ele das 3 figuras, porque Cristo, né, pra nós, Cristo é sacerdote, profeta e rei. E aí acho que tem alguma jogada aqui com os 3 que também tá relacionada a isso. É óbvio que o Aragorn seria o rei, né, nesse sentido. Eu imagino que o Gandalf é o profeta e o Frodo é o sacerdote. É algo nessa linha? Mais ou menos isso. O Gandalf, ele tem... A gente pode encontrar essa simbologia do curandeiro, do profeta, porque ele tá sempre trazendo as notícias, né? Tanto que... No segundo filme, quando ele ressuscita lá no reino de Helm, né? Que ele expulsa o Grima. Sim. O Grima chama ele, né, de profeta exato. Dos corvos, corvo cinzento, alguma coisa assim. Uma coisa que é interessante desse ponto dele ser profeta também é que geralmente na Bíblia o profeta ele sempre ele tenta, né? Porque muitas vezes as pessoas não escutam o profeta, mas ele tenta dar direção. Isso. O Gandalf ele faz isso nas histórias também, né? Para quem tem similaridade com os livros, tem uma coisa interessante. São 5 magos que vêm para... 5 deles existem. 2 a gente não sabe nada a respeito, que são 2 azuis. E aí você tem o Hagadash, que aparece como se fosse com as águias lá, com as borboletas. Tem o Gandalf e tem o Saruman. E o Tolkien diz numa carta que o único que se manteve fiel ao objetivo original, que era orientar até a destruição do mal, foi o Gandalf. Então é por isso, inclusive, que ele tem essa chance de voltar depois de ter enfrentado a criatura nos túneis de Moria. Porque ele estava sendo fiel, ele não interferiu, ele orientou. Então ele vem como profeta por isso, porque ele está orientando, ele tem que mostrar, dar dicas das direções a serem seguidas. Como chegar naquele objetivo final, que seria, no caso, a destruição do mal. Tá bom, legal. E... deixa eu ver aqui. Então aqui a gente tem os 3 filmes. Matheus, eu queria te pedir uma gentileza, se você conseguir encontrar aí, tá? Se tiver alguma, foto de comparação, Gandalf cinzento e Gandalf branco, só pra gente ver como é que ele ficou, como ele era antes e como ele ficou depois, tá?
Se tiver também, tá, cara? Por favor. E então é interessante, eu acho legal esses pontos aí que você trouxe. E aí vamos voltando então pra história, né? Então, aí aqui forma-se a sociedade no Anel, né? Então o Frodo decide que ele que vai... decide não, né? Ele toma essa... Aí eles passam por Valfenda, que eles encontram a Galadriel na Floresta dos Elfos, e eles seguem o rio. E aí acontece a separação da sociedade. Então você tem a primeira tentação do anel dentro da sociedade, que é o Boromir, que quer o anel para levar para Gondor. E o Frodo decide então fugir. E o Sam vai atrás dele. Até peço um pouco de paciência pra quem estiver escutando a gente, vendo, porque assim, é muito personagem, é muita coisa. Então assim, gente, ó, o Google tá aí, qualquer coisa vocês pesquisam, tá? Mas o que a gente puder elucidar, a gente vai trazer aqui, claro. Então aqui você tem, o Boromir nem tá aparecendo aqui, coitadinho, ele morre logo rápido, né? Mas aí você tem então, e aí o Aragorn tem que tomar uma decisão, porque os orcs levaram os outros 2 hobbits, porque não sabiam quantos hobbits eram, eles queriam um anel, pegaram 2 hobbits e levaram embora. Então o Aragorn agora tem que tomar uma decisão, e aqui ele começa a se formar o rei que ele vai ser. Ele toma a liderança. Então o Frodo escolheu um caminho e eu vou tentar salvar os amigos dele. Então a gente tem todo o desenrolar do segundo filme, ou do segundo livro, que vai ter a batalha contra o Saruman. Ainda não é o Sauron, que vai ser lá no final, mas se encontra o outro mago, que destruiu as florestas. Aqui você tem, então, os Ents, que foram criados originalmente como pastores de árvores. Eles se apresentam como cuidadores das florestas. Legal. E aí você tem, então, a sociedade em 2 pedaços. Você tem um pedaço que vai seguir esse caminho e o Frodo e o Sam que estão indo pelo outro caminho para tentar destruir o anel. E aí você tem aquela batalha muito bonita, que foi bem feita, do Abismo de Helm. O Peter Jackson caprichou bastante naquela cena. A gente tem que falar dessas coisas do filme também, né, mano? Porque assim, que nem você falou um pouco por cima, né, esse negócio da treta que tem com o Peter Jackson, né? Porque assim, se você puder ir puxando aí, Matheus, essa batalha também pra gente mostrar, por favor. Beleza. Aí, a do... Putz, Abismo de Helm. Mostra aí pra mim na tela que eu te falo qual que é, tá? Aí, enquanto isso eu vou falando aqui. Essa daí. Não, essa daí não. É a outra. Essa é a do 3. Onde é que eu tava mesmo? Os filmes. Então, aí o que acontece? O que é interessante disso é que se você pegar a divisão, né, de como foi feita essa Sociedade do Anel, os 2 que vão queimar, que vão destruir o anel, são os 2 mais improváveis, né? Isso que é muito interessante, são os 2 mais fraquinhos, né, digamos assim, são 2 hobbits, são os pequenininhos e tal, não sei o quê. Os hobbits são um povo interessante, o próprio Gandalf fala isso algumas vezes, eles são um povo interessante, porque eles vivem escondidinhos na deles, sem perturbar ninguém, pouca gente sabe que eles existem, eles são pequenininhos e eles são, como disse um colega do grupo, eles são árcades, né, eles gostam de viver na natureza, Porra, no filme eles gostam de ficar bebendo, dar uma zoada, eles gostam de comer várias vezes ao dia. E aventuras não é com eles. Exato. Então, assim, é bem interessante porque justamente os menos prováveis, os mais frágeis e, ao mesmo tempo, se tornam mais resistentes, porque são eles que vão até o final. Exato. Isso também dá uma simbologia, provavelmente você já pensou nela também, que os mais humildes é que vão chegar mais fácil aos reinos do céu. Inclusive, isso é bíblico. Está no Sermão do Monte. Então, é uma simbologia bem clara essa, de que eles são os mais humildes. Jesus Cristo fala isso. Realmente, é um bom ponto mesmo. Então, assim, aí você tem toda a dedicação do Sam, para ajudar o Frodo a chegar, você tem também toda essa simbologia de como é ser uma pessoa dedicada à obra. Qual que era a missão? Destruir o anel. Então eu vou ajudar o Frodo a destruir o anel. Ele vai ser... É a minha meta de vida. E tem um diálogo que é muito bonito deles no que o Sam fala, né? Eu achei que você estava salvando o condado para viver bem aqui com a gente. E o Sam falando isso, né? Ou seja, ele é simples, ele é muito simples. E ele tem essa meta. Ele ajuda o Frodo a chegar no final. Ele é um servidor mesmo ali, uma pessoa da obra mesmo. Pois é. Gente, desculpa o meu TDAH, porque agora que eu me toquei que eu não tava falando disso. Eu tava falando do Peter Jackson, mas vamos voltar pro Peter Jackson. Vamos lá. Uma coisa, assim, não sei pra quem sabe, né, mas o Peter Jackson, ele é um diretor que é, assim...
Tirando O Senhor dos Anéis, um outro filme assim conhecido dele, mas que também é bem criticado, mas que é bem criticado, tirando também o Hobbit, né? Foi o King Kong. Mas assim, todo mundo que manja de filme fala que assim, o Senhor dos Anéis foi uma coisa assim fora da curva, né? Porque tem muita gente que gosta do filme, assim, não é a mesma coisa que o livro, não dá pra comparar, mas é um bom filme. São 3 filmes muito bons. E é bem curioso porque assim, ele recebeu uma verba e falaram assim pra ele, vai lá e grava. Ele gravou os 3 filmes de uma vez só. Aí soltou o primeiro. Quando saiu o primeiro, que foi um estrondo de bilheteria, que vendeu horrores, aí deram mais dinheiro e falaram assim, vai lá e aperfeiçoa a obra. Aí ele voltou com o elenco e refez várias cenas. Você acha que é bem fiel à obra? Esses daqui, tá? Não tô falando de Hobbit. Os 3 aqui é bem fiel? Tem algum ponto assim, nossa, isso aqui realmente é muito diferente? Tem vários pontos que dão briga nos fandoms. Tem algumas coisas que ele suprimiu. Pode mandar bala. Tem algumas coisas que ele suprimiu, teve algumas coisas que ele colocou e teve algumas alterações. Pra quem leu olha lá, tá vendo como fica bem diferente? É a diferença do Gandalf antes e depois, né? Porque pra quem leu, vai sentir a falta de algumas coisas. Por exemplo, tem várias personagens, como, por exemplo, a Arwen, que aparece bastante e no livro ela não tem destaque. Ela tomou o lugar de outro personagem. No filme ela toma o lugar. Isso. No primeiro filme tem um bloco todo que fica ausente. Eu quero te contar uma coisa, assim, vou soltar essa ao vivo. Já tá até rindo ali. Pra minha esposa, a Arwen... Pra quem não sabe, a Arwen é a Liv Tyler, tá? Pra ela, a Arwen, ela só serve pra chorar. Ela só chora nos filmes do Senhor dos Anéis. Tirando... Mesmo, é tipo isso. Mesmo naquela cena que eu mostrei, que ela fala alguma coisa lá em Elf, que vem a água e bate nos... Então, mas ali. Ela não era pra estar naquela cena. Então, aquilo não tá no livro, né? Existe, mas não é ela. Ah, é uma outra... Nossa, ele substituiu. Caramba. Ô, Peter Jackson. O personagem que tá aí, que deveria estar nesse momento, chama Glorfindel. Ele salva o Frodo e ele leva o Frodo e ele que deveria... Ela ocupa o lugar desse alto elfo. Entendi. É um elfo de alto escalão. Só que ele queria dar destaque cena pra ela, provavelmente, e aí ficou ela. Altera a história? Não. Mas, pra quem é muito fã, fica dissonante. Sim. Tá? Tem um personagem em um capítulo inteiro que ele suprimiu no primeiro filme. Não altera o rumo final da história. Mas para quem é muito fã, faz falta. E é um personagem muito controverso. Muita gente não gosta, que é o Tom Bombadil. Tom Bombadil? É. O Tom Bombadil é um mistério na obra. Nossa, quem que é esse cara? Ele é o quê? Ele é um hobbit? Ele é o quê? Ele é um... Ninguém sabe, é por isso que ele é um mistério. Nossa. A única informações que a gente tem sobre ele ao longo da obra toda é que ele sempre existiu. Ele sempre esteve lá, desde sempre. E o anel não o afeta. Durante essa... Como assim? E depois que o Tolkien morreu, não deixou nada nas cartas, ó, o Tom Bombadil é um cara... Não. Ah, não. Como assim? Sério? Nossa. É tanto que na passagem do livro, ele pede pro Frodo, me deixa ver esse negócio aí. O Frodo dá o anel na mão dele, ele pega o anel, devolve. O anel não afeta ele. Nossa, eu vou pesquisar muito isso depois, legal. Ele não é afetado pelo anel, mas ele fala que ele só vai ficar lá onde ele tá, tomando conta da floresta dele, com a frutadouro, que é a companheira dele, e ele não vai se meter nessa confusão. Legal. Então, faz falta na história? Não, mas é uma passagem que é controversa, porque muitos fãs gostam, muitos fãs odeiam. Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo Bombadil. Pô, mas é uma figura, pelo menos, assim, peculiar e interessante, né, de entender, né, também. Mas eu acho que também, talvez pelo fato de ser uma figura tão misteriosa, acho que o Peter Jackson é meio estratégico, assim, sabe? Eu não vou mexer aqui no ninho do vespeiro, porque ninguém sabe como é que ele é, tá? Vai que eu, né, boto já de um jeito errado e vai piorar pro meu lado. Conseguiu achar? Consegui. Pode colocar. Só pra gente contextualizar pro pessoal. Aqui a gente tá no final do Senhor dos Anéis 2, naquela batalha final entre os Uruk-hai, que é uma mistura de orc com um homem, é um negócio assim, né? O Uruk-hai, ele é o orc do Saruman, né? Ele faz umas modificações lá, eles andam de dia, umas coisas mais... Deu uma modificada, vamos assim dizer, mas eles são orcs
Tá. Basicamente. Pra gente trazer um contexto pra galera rápido, né? Então aqui tá tendo uma guerra entre um reino de homens, que é Rohan, certo? Isso. E os monstros do Saruman, que é o feiticeiro do mal. A Manu trouxe pra nós 5 feiticeiros, 3 que são mencionados e um só que manteve aí a função boa, né? Que é o Gandalf. Os outros 2 é o Radagast e o outro é o Saruman. O Saruman que virou a casaca, né? Porque ele virou parceiro do Sauron. Ele né? cai. Ele tem uma queda moral. Então, ele é o responsável por criar os monstros que vão atacar Rohan aqui e os homens estão defendendo. Vai lá, pode soltar, Matheus. Vamos ver essa cena, que essa cena é legal. Então aí, ó, tá todo mundo aqui na treta, né? Lutando. E aqui já é o final da batalha, tá? E aí aparece... Esse é o do 3. Não, é do 2. Esse aqui é do 2. Não, esse é do... Esse aqui é o final do 2. Não, esse ele é o Gandalf tá surgindo ali, ó. Esse é no 3. As duas torres. É o final do 2. É o final do 2, tá certo. Não sei se no livro tem essa mesma ordem, né? É que muda um pouquinho, mas tudo bem, tá certo, é o final Tá. do 2. Beleza, bom, então aqui, pode soltar. Então aqui o Gandalf aparece, né? E aí tá rolando a treta lá embaixo. Aí o Aragorn até olha. Nossa, finalmente. Eu lembrei porque eu me confundo no livro, não é o Gandalf o Gandalf chega, mas não é com o pessoal do povo das montanhas que ele chega. Não, mas é uma boa passagem, porque ele fala, né? Me espera e olha pro horizonte. Mas então o Peter Jackson fez diferente isso aqui também. Fez um pouquinho diferente. Mas ficou bom, ficou muito bom, eu gosto. Provavelmente pra deixar a cena mais, né? Porque quando ele desce, né? Pode soltar. Porque quando ele desce, vai mostrar aqui. Primeiro que aparece só ele, né? Então fica um negócio mais assim, pô, o Gandalf apareceu. Tá, mas tem uma pancada de gente aqui, né? Aí vai aparecer o resto da galera. Aí ele traz o Eomer aqui no filme, que é o sobrinho do rei de Rohan, né? Rohan, Legal. Aí os homens de Rohan que estavam fazendo outras patrulhas, ele foi buscar. Pra quem não tá claro ainda, pode deixar aí, tá rolando. Não tem música por conta de direitos autorais, tá? Por isso que a gente tá rolando só o vídeo. Aí tem eles descendo aqui. Nossa, eu amo essa cena, cara. Eu amo essa cena. Essa cena tem um negócio no fundo, assim, um canto gregoriano. Esse pedaço é bem interessante porque eles estão desesperançosos já. No filme, os elfos que foram ajudar morreram. Não tem mais, né, ajuda. Os soldados são poucos e eles estão confinados dentro do abismo. E eles decidem que eles vão morrer lutando. Então, tem muitos Uruk-hai e eles estão desesperançosos. Foi assim, eu vou pro tudo ou nada. Se é pra morrer, vou morrer na luta. E aí, vem então aquela profecia que o Gandalf deixou lá pra trás, a promessa que ele chegaria no amanhecer do 3º dia. Exato. E aí ele chega com o Eomer e os soldados que estavam fora, né? É bem interessante, porque essa mensagem essa promessa, né? Eu vou e vou ajudar. Aí eu já vou entrar numa outra figura que eu queria falar com você também. Aqui a gente já tem a tal da providência? A gente já teve sinais de providência aí várias vezes. A gente vai entrar um pouquinho nesse conceito, eu vou falar pro pessoal. Mas aí, então, acontece essa cena, né? Eu acho magnífica essa cena, é muito legal. E o que acontece? Por que eu entrei nesse assunto da providência, né? Eu vou pedir para você também explicar um pouquinho pro pessoal o que é esse conceito da providência, né? Mas mais ou menos o que eu entendo, né? Muitas vezes, e eu vou trazer até um paralelo bíblico, que eu consigo imaginar também. Muitas vezes na nossa vida Deus age na nossa vida através do silêncio. Então muitas vezes a gente pode até estar esperando uma resposta mais direta, ou acontece alguma coisa que não é como a gente esperava que ia acontecer. Mas é dessa forma que a gente entende que Deus é soberano e é que a vontade dele que prevalece, não a nossa, né? E ele que é Aqui o autor da história é o Tolkien, mas o autor da vida real é Deus, né? Não somos nós, não sou eu, não é o pessoal que está aqui nos estúdios. Deus que é o autor da história, né? Então, por que a gente está entrando nesse mundo da providência? Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que não é como a gente esperava, não é como a gente queria, mas a gente consegue sempre ver que Deus está nos sustentando, Deus está provendo para nós, é daí que vem essa palavra, né? E, de certa forma, a gente consegue identificar isso também nas obras do Tolkien, né, Manu? Como que você traz esse conceito pra gente? Bom, a gente tem algumas passagens bem interessantes. Tem um momento, por exemplo, que o Frodo tá uma situação muito ruim e ele desabafa com o Gandalf, né? Eu gostaria que o Bilbo tivesse matado o Gollum. E o Gandalf fala assim pra ele: eu acho que você tem que... Não foi bem assim, né? Porque se ele teve piedade, isso pode significar alguma coisa. Porque se ele
salvou, ele poupou a vida de um ser vivo. Isso é uma coisa boa. E pode ser que o Gollum tenha alguma missão ainda a ser cumprida no final dessa história toda. Tem também uma passagem que o Frodo fala que ele fala para o Frodo que se ele está vivo ao mesmo tempo que está acontecendo essa situação, é porque provavelmente ele estava predestinado a vivê-la. Predestinado, opa, calvinista até tremeu agora. Predestinado, vambora. Então, ele estava com aquele desígnio, né? O Gandalf fala para ele assim, se você está aqui agora, nesse momento, é porque você tem que estar. Então, isso tem que ser uma forma de consolo, ou seja, você está vivendo o que você precisava viver. Então, são frases... Tem outras referências mais sutis, mas são 2 etapas que são muito significativas. Então, tem também, por exemplo, eles têm que passar por Moria. Então, o que acontece? Eles tentam um caminho e aquele caminho, o Saruman mandou uns espiões, eles não vão conseguir fazer. Eles tentam outro caminho, tem uma tempestade acontecendo, eles não vão conseguir passar. Então, eles têm que passar por Moria. Então, você nota aí também essa coisa. Você tem essa situação e tem que ser ali. Porque se eles não tivessem ido por Moria, não teria acontecido o enfrentamento com o Balrog, do Gandalf. Então, eles tinham que ir por Moria, eles tentam outros caminhos e não tem jeito. Eles são colocados de volta no caminho pelas minas. Então, também é uma forma de encarar essa questão da providência. Tinha que ser por lá, então vou dar um jeito de vocês irem por lá. E também tem muitas situações, né, do próprio filme que parece que tá tudo perdido. Essa cena foi um exemplo disso, né? Que parece que tá tudo perdido, vai todo mundo morrer, vai perder, o mal vai vencer e tal. E acontece uma coisa, uma reviravolta que, né? Só que o que eu acho interessante na história, né, é que às vezes a gente vê nos filmes assim, o cara, sei lá... Vou usar o Rock como exemplo. Tá tomando porrada ali o tempo todo, aí do nada, sei lá, olha pro filho, olha a esposa, tal, aí ganha força, tal, vai lá e ganha. Vai lá e ganha a luta. Tem um conceito, eu não sei se isso que é o Deus Ex Machina, não sei se tem a ver com isso, mas existe esse conceito, né, de que acontece alguma coisa e às vezes nos filmes fica uma coisa meio fantasiosa, né? Então, acontece uma reviravolta com a personagem que, assim, fica meio mal contado, meio mal feito, tá? Do nada o cara consegue destruir tudo. Eu não vejo dessa forma no Senhor dos Anéis. Eu acho que é muito mais... Me parece uma forma muito mais realista. E acho que é isso que deixa interessante na vida real. Porque, assim, por exemplo, a guerra final do 3... tá quase na mesma pegada. Eles estão ali na frente dos portões de Mordor, né? Uhum. Mordor é a terra onde tá o Sauron, certo? Gente, vocês têm que lembrar. Eu sei que é muita coisa, mas vocês têm que lembrar. O Sauron é aquele mago lá do mal, que como se fosse... Não é, mas é como se fosse discípulo de Melkor, que teve os ensinamentos de Melkor. Ele é o criador do anel. E o criador do anel, exatamente. Que é o anel principal. E aí, ali na frente da batalha, os homens estão perdendo. Os homens não, né? Toda a galera, né? Tem homem lá, tem elfo, a galera tá perdendo. E aí, tô falando besteira? Na realidade é que assim, é muito mais emocionante do que isso. Eles vão sabendo que eles vão morrer. Então aí já é uma missão suicida já. Porque assim, o que acontece nesse final que você tá mencionando essa batalha? Eles recebem a notícia que o Frodo chegou em Mordor. Só que ele tá debaixo do nariz do bambambam do mal lá. Uhum. Então, o que o Aragorn decide? Eu vou fazer o Sauron olhar pra mim. Eu vou desafiar ele na porta da casa dele pra ele olhar pra mim e o Frodo conseguir terminar. Então, eu tô me servindo de isca. Tô me sacrificando. Eu vou me sacrificar pra que ele consiga cumprir a missão de destruir o anel. Interessante. Então, ele toma uma decisão ali... Quando eles terminam a guerra com a primeira luta lá, que eles salvam Mordor, eles salvam Gondor, e ele chega pro... A gente tem que fazer o Sauron olhar pra gente. É um sacrifício. Sim, e todo mundo que vai com eles tá sabendo que eles estão indo... Pra morrer. Pra fazer com que os exércitos, o Sauron olhe pra eles. E o Frodo consiga terminar a missão. Então, é uma missão suicida. Ele sabe que ele tá indo pra morrer. Nossa, não tinha... Interessante isso. Porque eu já assisti o 3 algumas vezes. Eu não lembro se tá claro, assim, que eles sabem que vão morrer. Eu lembro que eles sabem, assim, ó, a gente vai ter que lutar, tal. Mas não sei se tá tão claro que eles vão se matar. Isso é interessante. Tem uma fala do anão. Do Gimli? Do Gimli. Ele fala,
ele fala mais ou menos, como é que era? Ele fala assim, uma batalha, 0 chances de sobrevivência. Gostei. Verdade. Ele fala meio que sarcasticamente, meio cômico ali, ele conversando com o Legolas, e eles... Então, assim, ele fala, eu vou fazer eles falam mesmo, eles têm esse tipo de reunião, assim, certo. Lá, e eles tomam essa decisão mesmo. Nossa, mas fantástico, né? Porque realmente é um sacrifício. Mas... O que eu ia dizer, né, dessa batalha é que, assim, tá acontecendo a mesma coisa. Parece que todo mundo vai morrer e do nada chegam as águias. E aí, quer dizer, eu tô dizendo como que era o filme, tá? Como que era o filme. As águias chegam e ajudam tanto o Frodo e o Sam, como também ajudam a galera que tá na frente dos portões. Agora, o que eu ia trazer a respeito disso? Das águias. Toda vez que elas aparecem, pra mim é um tom de providência também. Porque no Hobbit, no filme, tá? Eu não li o livro, tá? Eu sempre tô trazendo o filme. Também tem uma cena no Hobbit que acontece a mesma coisa. As águias aparecem e salvam os anões e o Bilbo, né? Então, parece que toda vez que vai acontecer alguma coisa, tem uma providência, né? Tem uma mão ali por trás que tá conduzindo a história. Por um acaso, elas aparecem. No livro do Hobbit, eles estão lá cercados pelos orques, os lobos, né? E já incendiaram as árvores que eles tinham subido. E aí as águias... de bom, vamos dizer assim, providencialmente, estavam vigiando o que os orcs estavam fazendo, porque eles tinham ouvido rumores de que haveria alguma coisa. E vêm os anões e resolvem ajudar. Então, providencialmente, eles sabem alguma coisa e algo os leva para aquela região. Realmente é uma questão de providência mesmo ali. Pode ser encarada dessa forma com facilidade. É um acaso, uma sorte, vamos assim dizer. Então tem vários desses pequenos pontos de sorte que acontece. Por que não é tudo? Porque eles têm que passar pela situação. Sim. Eles têm que decidir algumas... Se eu vou ou não vou. Por exemplo, quando o Frodo decide, eu vou levar o anel. Ele não era obrigado a decidir. Ele decide por si mesmo. Então, isso faz com que ele seja mais abençoado, vamos assim dizer. Tanto que ele tem vários momentos que ele impede o Sam de matar o Gollum. E essa é uma outra discussão que aparece bastante também entre os fãs. E que também também tem um desfecho também, né, no 3. Então, assim, o Frodo falhou ou não falhou? É uma grande discussão, uma discussão gigantesca. Porque no final ele quase desiste, né? Ele coloca o anel e ele não tem mais forças para resistir e jogar por si mesmo o anel. Então, essa sempre é uma ponta... Tem gente que diz, ele falhou. E muita gente diz que não, ele não falhou. Mas o próprio Tolkien respondeu isso pra gente numa carta. O Frodo não falhou, porque ele teve misericórdia. A misericórdia dele para com o Gollum fez com que a providência acontecesse e o Gollum destruísse o anel. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti o 3... Não sei se tá todo mundo entendendo o que a gente tá falando aqui, tá? Mas assim, no final do 3, no final da guerra... que é o último da saga, né? O Frodo tá lá na... Como é que é o nome daquele? Na Montanha da Perdição. Montanha da Perdição. Inclusive, nome bem sugestivo, hein? Na Montanha da Perdição, pra destruir o anel, né? Só que quando ele chega pra destruir, ele não consegue, né? O anel corrompe ele naquele momento, ele coloca o anel e fala... Tem até no filme ele dizendo assim, o anel é meu. Pá! Aí coloca o anel, some... E aí, todo mundo fica assim, como assim? O cara chegou, mó treta, o Aragorn lá se matando, Gandalf vai rodar a baiana. O Sam chega a chorar nesse momento, né? No filme. Exato. E aí ele chega lá, não vou destruir o anel, põe. Nessa hora aparece o Gollum, eles têm uma briga, eles têm uma treta. Nesse momento o Gollum morde, não sei como que é no livro, né? Mas no filme é assim, o Gollum, que é o Sméagol, né? Morde a mão dele, arranca o dedo dele e pega o anel. E fica comemorando que tá com o anel, que tá com o anel, que tá com o anel. E aí, no meio dessa discussão, porque o Frodo se recupera e tal, e aí no meio da treta, o Gollum cai. Ele cai na lava com o anel. E aí o anel é destruído. Só que, se o Frodo não tivesse poupado a vida do Gollum, o Gollum não ia estar nessa hora. Então, muitas vezes, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Muitas vezes a gente faz alguma coisa na nossa vida que a gente se arrepende depois, né? Fica, putz, se eu tivesse feito de forma diferente e tal. E assim, mano, você trazendo a história pra nós, a mensagem que fica pra mim é essa, é assim, a gente tá onde a gente deveria estar. Deus que tá conduzindo a história. Então, as coisas que eu passei, as coisas que quem tá ouvindo a gente aqui passou porque tinha que passar. Você que tá ouvindo, você tá onde você devia estar.
Deus que está conduzindo a sua vida. Então, é um ponto que eu acho muito interessante. E aí, esse quesito aí da providência que eu acho muito legal, porque são muitas sortes seguidas para chamar de sorte, né? É uma coisa meio... É que nem... Eu não quero entrar muito nessa discussão assim, mas é uma coisa que para mim é tipo a criação do universo, sabe? Eu não sei quem já viu, mas existem algumas... Eu não sei quantas constantes do universo são, mas assim, são 20 e poucas, tá? Eu sei que existem 20 e poucas constantes do universo, que se elas tivessem, não sei, 1% diferente, o universo já não existiria, tá? Então, assim, é uma chance, assim, muito, muito, muito infinitesimal, assim, que é muito pequena, infinitesimal ao contrário, existe isso? Enfim, sei lá. É uma chance muito pequena que, assim, pra mim, é uma chance tão pequena que vira um milagre. E aí é um milagre de Deus, assim, disso existir. A criação do universo, essa lógica que existe por trás do universo, a forma como ele existe, né? Gente, é uma chance muito pequena disso aqui existir. Por isso que pra mim o argumento da fé em Deus é muito maior do que o argumento da fé na contingência, ou de que a gente tá aqui do nada. Mas enfim, me remete muito a esse pensamento, tá? Uhum. Não vou entrar muito nisso. Mas então, pra gente fechar aqui então a nossa saga... O terceiro filme, então, chega nesse momento, aí o Frodo consegue destruir o anel, né? Através dessa briga com o Gollum. E aí, o que acontece depois? Então, como que fica? Aí você tem a providencial aparição das águias, que ajuda, que salva, porque eles vão morrer, eles estão... A montanha, e eles são salvos. A montanha virou lava, O vulcão né? entra em erupção. Ele entra em erupção. A Mordor destrói-se, né? Porque o que sustenta Mordor é o poder do anel, do Sauron. E o Sauron ali se esvai. O poder dele se esvai. As águias salvam os dois. Eles se recuperam. E aí você tem mais um ponto que existe no livro e que não existe no filme. Que é um capítulo que no livro a gente chama... o nome é O Expurgo do Condado. Expurgo do Condado. É. Não tem no filme. Não tem no filme. Tá. O que é esse momento? O Saruman e o Grima tomaram o condado. Ah, ainda tem isso depois? Tem. E os hobbits viraram escravos. Eles estão trabalhando como escravos, eles estão escravizados no condado. Quando os 4 hobbits voltam, eles encontram então a situação de terra devastada. O Saruman é o xerife, é o dono, e tá todo mundo trabalhando em prol daquilo, tá todo mundo doente. E eles então conseguem fazer uma rebelião, vamos assim dizer. Eles juntam os hobbits e eles expulsam, então, expulsam o Saruman, expulsam o Grima e devolvem a paz, então, para o condado. Depois disso, você tem, então, o desfecho, que é os últimos elfos indo embora e levam com ele o Frodo, o Bilbo, o Gandalf. Eles vão todos embora para as Terras Imortais. Eles ganham essa passagem para as Terras Imortais dos elfos, que não são realmente imortais, não é bem assim que funciona. Eles morrem em batalha. Ah, tá. Eles podem morrer de batalha. De velhice, eles até... tem uma parte deles que... mais antiga, que eles não morrem. Mas existe uma coisa que acontece, que eles podem escolher por passar, que se chama desvanecer. Eles deixam de existir. Eles se esvaem, o corpo, que é o que a Arwen faz, porque ela resolve ficar na Terra-média. Ele explora, eu imagino que não, mas o Tolkien explora alguma coisa de alma, alguma coisa assim, pós-a-morte? Não, né? não. Ele não, em tese, os primeiros que foram criados, os elfos, lá na terra deles, existe uma eternidade. Entendi. Mas, por exemplo, não é porque o Frodo e o Bilbo foram pra lá que eles são imortais. Eles vão morrer no tempo deles e não tem essa de eles ficarem... porque tem gente que pensa assim, eles foram pros portos dos elfos, pra cidade dos elfos, eles não vão morrer. Sim, eles morrem, tá? E existe, inclusive, um enorme número de apêndices de histórias contando o que aconteceu com Aragorn, com Gillen, com Legolas, com Sam, no final do Senhor dos Anéis. Entendi. Tem um monte de apêndices contando várias coisas. Mas ele não chegou a deixar nada pra gente sobre a Quarta Era, que seria a Era dos Homens mesmo. Só pincela o que aconteceu com a vida de cada membro da sociedade. Legal. Mas, assim, a providência tá ali, na obra todinha. Então, é uma discussão. Senhor dos Anéis é cristão?
Mais ou menos. É baseado. A base dele é. É tipo diferente se a gente for pro Lewis, que, né, que a gente tava falando que é a asna Jesus. Porque né? você nota essas sutilezas todas ao longo da obra. É essencialmente religioso? Não tem uma igreja, não tem um culto. Tem símbolos. Entendi. Tem símbolos ao longo de todo o caminho. A gente pode encontrar vários símbolos. O pão de viagem dos elfos, o salão onde o Bilbo tá quando o Frodo chega em Valfenda, que é um salão com fogo sempre aceso, é um sacrário. Você tem a resiliência dos personagens. Sim. A própria Galadriel, quando ela ao longo da vida dela, para quem leu os livros anteriores, ela sempre foi muito orgulhosa, ela era uma guerreira. E ali, naquele momento que ela encara o Frodo diante do espelho, naquele período dentro da floresta, que ele oferece de bom grado para ela o anel. Ele fala, você quer o anel? E aí ela tem uma visão dela mesma, como seria se ela fosse a portadora do anel. Ela fala, né, que eu seria grandiosa, seria maravilhosa, mas ela resiste. E ali ela encontra a redenção dela, de toda a vida que ela teve, de orgulho, que ela não quis voltar. E ela, a partir dali, então, ela também tem uma redenção. Tanto que ela fala, eu diminuí, mas eu continuo sendo Galadriel. E eu passei no teste. Então, tem todas essas sutilezas ao longo da obra. É, essencialmente, não, você não vai ter nada que vai dizer ali, esse é Deus, esse é Jesus. Mas tem toda essa sutileza. É o que não acontece na obra do C.S. Lewis. Que é as Crônicas de Nárnia, que você tem os símbolos muito exatos, você tem ali tudo muito certinho, e se você não tem a referência, você não vai entender. O que do meu ponto de vista é perfeito, porque você tem os dois mundos. Você tem o que é mais direto e você tem o que é mais sucinto. Acabou. Beleza, Deus conduziu essas obras também. Tem pra todo mundo. Exato. Muito legal. Então, a intenção por trás do Senhor dos Anéis foi... Eu vou criar uma... Não, provavelmente não foi intencional. Sim. Mas como a gente disse lá no começo, não dá para você ter uma fé, uma vida... Sim. E não colocar aquilo no que você está fazendo. Claro. Essencialmente. Você põe a sua essência naquilo. E o Tolkien, a essência da vida dele, toda a criação dele foi isso. Então... Faz parte da obra dele, Você né? encontra todos os símbolos que você... Como você disse, agora você vai encontrar tudo das escrituras na obra dele. É o número 23 do Senhor dos Anéis. Inclusive, tem um negócio bem legal que ele chama nesse livro do Árvore e Folha, que tem um conto que é a Folha por Nigel. É uma simbologia muito bonita também. Ele é um pintor. Ele está pintando uma obra porque ele sabe que ele tem que fazer uma viagem da qual ele não vai voltar. E ele não consegue terminar essa obra e tem que ir por essa viagem. Por que ele não consegue acabar? Porque os vizinhos ficam atormentando ele. E aí ele vai nessa viagem e quando ele chega lá no final, ele descobre que ele vai ganhar o direito de ir além, de chegar no final daquela viagem, justamente porque ele abriu mão da obra dele, que ele sonhava em ser perfeito, para ajudar os vizinhos. Então, assim, tudo que ele escreveu foi permeado por essas morais, Entendi. Por esses valores. Então, não estão explícitos? Não, mas esses valores existem porque é assim que ele faz. E não dá para dizer que não é bonito, é lindo. Sim. É emocionante. Bom, olha, uma coisa... legal. Bacana. Tem aqui qualquer coisa, dá pra gente mostrar aqui também, Matheus? Posso? Pode pôr. Aqui, olha. Não, dá pra dar um zoom aqui em mim? Aqui a gente... Tô aqui, onde é que eu tô aqui? Qual que eu mostro? É do meio? Qual que é? A 2, é do meio. Beleza, então, ó. Dá um zoom aí. Então, como é que é o nome? Esse aqui é o Árvore e Folha. Legal, do Tolkien, bacana. E é aqui que a gente vai encontrar esse que você trouxe aqui pra aí nós, tem né? o Mitopopeia, que eu falei pra você, que é ele explicando o que é o mito e tal. Tem esse do Folha Nigel. E tem algumas outras coisas também, mas é muito bonito. Uma coisa que é bem legal também, que todo mundo... Você falou do Smaug. Você sabe que o Smaug... dragões era uma paixão do Tolkien, né? Porque ele era apaixonado por mitologia. Sim. Nórdica, mitologia. E o conto que baseou a vida do Smaug é a história de Siegfried. Que interessante. Nossa, eu não fazia ideia dessa. Essa realmente é muito... A história de Siegfried, ele tem aqui os elementos básicos da história do Senhor dos Anéis. Tem o Anel dos Nibelungos, tem o dragão,
É um anão que se transforma num dragão, porque é uma maldição. Então, era um dos contos prediletos que ele menciona. Então, e esse autor, o Leng, ele cresceu lendo Leng, que ele fez um compilado de contos de fada. E ele cita isso em vários estudos dele. Então, ele é apaixonado por dragões e esse conto de Siegfried é a origem dos dragões dele. Entendi. Nossa, muito legal. Tá vendo? Quando a gente vai... É importante... Esse é um caso claro que a gente precisa entender como que é o autor para poder entender a obra também, né? Porque a gente consegue pegar elementos de uma forma mais legal, né? Mais aprofundada. Eu acho que isso é muito interessante. E assim, eu sou novata no mundo. Eu sempre leio e tal, mas os meninos da página são anos-luz na minha frente. Legal. Olha, Manu, a gente tá... isso é uma coisa que a gente precisa dar um jeito nisso daqui, mas tempo voou. Já estamos com 1h20 aqui. Nossa! De conversa. Mais ou menos isso, né? Quanto tempo? Tem exato? Porque eu quero saber quanto que eu posso... Porque tá muito bom o assunto, sinceramente. Eu falei pra você que tinha coisa que não dava... A gente podia falar a hora, eu avisei. Então... Tá, beleza. Bom, então assim, eu vou... A gente tem alguns comentários e algumas perguntas. Eu vou pedir... Vai lá. Inclusive, eu vou pedir desculpas pra você, porque eu tava olhando aqui o celular por conta desses comentários, Fica tá? Fica tranquilo. Um momento ou outro eu tava olhando aqui, né? Então, peço desculpas por isso. Vai lá. Mas era por isso. E aí eu vou pedir gentilmente pra gente tentar fazer mais um ping-pong, um bate-bola pra ser mais rápido, Vai tá lá. bom? A gente teve alguns comentários no YouTube... Não vou citar o nome da pessoa porque eu não sei se eu posso, mas dizia assim: o anel consumiu o pobre hobbit, ele só queria saber... essa aqui sei lá o que é isso, mas enfim... Vamos para as próximas. Tolkien afirma que um aspecto forte religioso em O Senhor dos Anéis é a questão de Deus reivindicando seu direito divino. Sauron fazia o papel de Deus para seus súditos. É um comentário. Tem um outro aqui. Tolkien não usa Deus Ex Machina, ele usa Eucatástrofe. É um conceito interessante. Termo cunhado por ele mesmo. Uhum. Eu vou explicar rapidinho o que é a Eucatástrofe, para vocês entenderem, já que citou. A Eucatástrofe é uma catástrofe boa. Ah, tá, ok. É um acontecimento catastrófico, mas que traz uma coisa boa. Tá, ok. Tem uma pergunta aqui. Vocês comentaram sobre os 7 reinos? O que são os 7 reinos? Não Nossa, foi nem eu sei. sobre os 7 reinos. Esse dá pra resumir ou é uma coisa... É meio complexo. É porque tem muitos reinos, entendeu? Tem muitas... Então, cada rei anão tinha um reino, cada rei... dos homens tinha um reino. Então, tem Gondor, tem Númenor, que tem uma situação que eles se corrompem, os Númenóreanos, eles se corrompem num culto, vamos assim dizer. Então, a cidade é destruída, dá para traçar. Então, tem uma série de coisas, mas aí a gente vai se aprofundar bastante no Silmarillion e nos contos. Mas 7 reinos, cada um é de uma raça ou não? É tudo, sei lá, tudo 3 do elfo, 3 do não sei quem? Não, os elfos eles se dividem menos, tem Valfenda, tem a Floresta de Lórien, tem Treva Mata, eles são menos. É mais os anões e os homens que tem muitos reinos. Tá bom. Matheus, eu te pedi uma gentileza pra você, se você conseguir encontrar agora nesse finalzinho, tá? Se não der, não tem problema. Se você conseguir achar aí mapa da Terra-média do Senhor dos Anéis, coloca aqui pra gente, por favor. Tá? Se você conseguir encontrar. Legal. Bom, ok. Então isso daí a gente marca uma segunda conversa pra você contar pra gente. Tem que marcar outra só pra falar disso. Legal. Então, e os 7 reinos estão no Silmarillion, né? Então deve ser algo antes do Senhor dos Anéis? Então, ele você tem que ir pra toda a criação, porque tem a queda de Gondolin, tem a queda de Númenor, os reis homens, eles têm essa tendência aí de se corromper com mais facilidade, né? Ok. A ideia do anel remete à noção da idolatria, mas uma idolatria relacionada ao poder. Muito mais do que a mera figura do anel. O anel, ele traz à tona o que é ruim. A avareza, a soberba, a inveja. É isso que corrompe. Então, o anel são os pecados. Legal. Uma analogia que fizeram aqui que eu achei interessante... Deixa eu ver se eu acho aqui que colocar... Aqui, ó. Acho que dá pra fazer um paralelo entre o anel e as drogas. Eu achei interessante isso, porque é uma coisa que vicia, uma coisa, né? Mas eu acho que a gente pode falar isso sobre qualquer um dos pecados. Exato. Porque eles viciam. A comida vicia, a bebida vicia, o jogo, a gula, a luxúria, todos eles vão ser viciantes. E a droga nada mais é do que isso também. Beleza, muito bom, muito bom. Eu também acho que
Mas é um bom o pecado paralelo. Contempla mais coisas, né? E uma última aqui, deixa eu ver se tiver faltando alguma, X, me ajuda aí, tá? Tem uma aqui. Vocês acreditam que depois dessa entrevista convém rever a trilogia novamente para perceber novos detalhes? Com certeza, né? Eu recomendo. Reassistir os filmes, ler os livros. Inclusive que no livro tem muito mais coisa, né? E a gente consegue ver melhor. Essa metáfora cristã, como uma representação alegórica, teria alguma função evangelizadora, como em um convite à leitura das Escrituras? O que você acha? Não. Primeiro porque agora eu vou ser chata, eu vou ser uma fã chata. Ele não tem alegoria. É diferente do Lewis, né? Que tinha mais... Isso. Então, brincadeiras à parte, não acho. Eu acho que ele queria transmitir valores. Não necessariamente evangelizar ninguém. E ele consegue isso com perfeição, transmitir. A gente nota muito bem esses valores, essa moral dentro da obra dele. Pode ser. E nesse ponto, você acha que o Tolkien está decepcionado com o mundo que a gente vive hoje, no quesito dos valores? O que você acha? Assim, sabendo um pouco de Tolkien, você acha que ele, sei lá... Não vou nem dizer dos valores, mas assim, vamos falar um pouco mais voltado para a obra, vai. Eu sei que ele tem muito... Ele teria problema, não teria, com a readaptação que o Peter Jackson fez, assim? Até o filho teve. Então... Né? Então, assim, é difícil, porque você tem uma... Você escreve... Eu acho que toda autora acaba passando por isso. Você escreveu pensando uma coisa e aí alguém vai dar um ponto de vista diferente. Mas, como a gente costuma dizer entre a gente, assim... Não gostou? Se retira. Foi o que o filho dele fez. Ele se retirou. Mas não, ele não gostou. Eu vou ser muito honesto com você, tá? Um problema que eu vejo... E tem muita crítica em cima. E eu vejo crítica, assim, válida. É com o que tá rolando com os Anéis do Poder. Tem muita gente criticando lá o Anéis do Poder. A série tá sendo... É aquilo que eu falo, né? Os fãs, eles têm expectativa. Muitas expectativas. E as expectativas geram problemas, porque você espera que algo seja feito e aquilo não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que quem tá fazendo. E Anéis do Poder trouxe realmente algumas alterações bem... Porque eles não têm direito de muita coisa. Tá? Os apêndices e uns termos, uns nomes que eles podem usar. Então... Por exemplo, uma coisa que, para quem não leu a obra, foi chocante, foi ver a Galadriel guerreira. Quem leu os livros sabe que ela era guerreira, mas quem só viu os filmes só vê a Galadriel lá na floresta, senhora, anciã, sábia, né? Entendi. E ela era guerreira, então isso chocou bastante. Um ponto que eu achei relevante, apesar de não ter lido os livros, tá? Que eu achei relevante é que teve muita gente que disse que o Elendil tava meio... Tipo assim, ele é um cara que nas histórias ele é um cara que ele é extremamente relevante, poderoso e tal. Não vou dizer assim poderoso, mas é um cara assim... É um protagonista. E aí ele tava meio como... O que o pessoal também acho que não pegou muito da primeira fase... Nessa primeira temporada, é que era meio que uma apresentação, né? Uma introdução dos personagens, digamos assim. Então, estamos aguardando que essa segunda temporada anunciada deslanche. Porque eles colocaram os personagens ali, apresentaram os povos, apresentaram umas situações. Uma coisa que criou bastante crítica na série foi os Três Anéis serem criados antes e com a participação do Sauron. Ah, tá. Isso é um problema. Como eu disse, ele nunca colocou os olhos nem as mãos na fabricação dos Anéis dos Elfos. Putz. E eles são os últimos a serem feitos. Nossa, então isso pega. Então, olha tá que vendo? legal. Aqui, ó, um mapa. Então, você tem Gondor, Mordor, tá vendo? São os reinos. Uhum. Aqui, Gondor, o reino dos homens, né? Tal. Todos esses são reinos. A Terra-média aqui, esse mapa são. Então, Mordor era o reino do Sauron, mas ele tinha homens lá, tanto que ele tem exércitos de homens. Aí, Gondor é a cidade branca, Eriador, Rohan. Então, você tem são todas cidades de homens. Nas tretas do Senhor dos Anéis, o negócio tá rolando mais aqui, né? Isso. É Rohan, Gondor e Mordor, né? Isso. Aqui você tem Rohan, olha lá, a Helm's Deep, que é onde tem aquela nossa. Fangorn é a Floresta dos Entes. Ah, sim, tá? sim. A Isengard, a torre do Saruman. E você tem aqui, então, aqui o Mordor, onde tem
onde vai ter a montanha, Uhum. tá? Então, toda a treta daquele pedaço tá aqui. Legal, bacana. Ó, Lória, a floresta. Ele que criou essa... Ele que desenhou essa terra, esse mapa aí, foi ele? Nossa, o cara cria idioma, cria mapa. Que é isso, meu? Caramba. Inclusive, tem muitas coletâneas de papel que ele deixou escrito para todos os lados. E eu tava produzindo uma série de conteúdos que eu dei uma parada para poder fazer a lição de casa para trazer algum conhecimento para vocês, que eu trabalho uma obra que chama sobre contos de fadas. E ele fala desses processos de criar, de desenvolver um conto de fadas, porque na realidade o Senhor dos Anéis é uma história de fadas. Sim, sim. Né? Então, toda essa região. E aí você tem os outros que ele não cita no Senhor dos Anéis. Aqui eu acho que é um dos mais longes, ó. Shire, é o condado. Começamos aqui em cima. Nossa, o Frodo sai daqui pra vir aqui. Inclusive, esse trajetinho aqui, ó, que você tá vendo, ó, traçadinho. Ah, é o trajeto que ele fez? É o trajeto dele. Isso aqui, é interessante. É da viagem. Nossa, é meio longe, então, né? ele saiu... ó, a floresta velha que eu falei pra você que tem o Tom Bombadil, que tá aqui. Então, o condado, Bree, aqui onde ele tem aquele... Ele encontra o Aragorn naquela hospedaria. E... você tem, então, aqui aqui eles passam a montanha e vão sair aqui. Nossa, mas rolezinho, hein? Longe o negócio. Sim, Nossa, é bem longe, é tipo grande. daqui, sei lá, Acre. Pronto, aí, falei, né? Falei, agora pronto, cancelou. Ó, aí lá em cima você vai ter a montanha de Erebor, onde tem o Mithril. Isso vão ser citados na série. Entendi. Essas localidades. Legal, muito bacana. Muito Mas bem. ele criou tudo isso. Ah, o cara realmente era talento. A única coisa que eu sei que eu sei não, né, que eu vi falar, ele mandava bem na escrita, não sei o que. Agora ele não desenhava muito bem paisagem. Falavam que era uma coisa mais assim... Ele descrevia muito sim. bem paisagens. Tanto que as descrições mais longas que ele tem nos livros são das paisagens. O povo tira muito sarro disso nos grupos, que ele... São 3 páginas para falar da floresta. Aí quando chega na batalha, ele pula. Interessante isso, é interessante. Porque eu vi gente criticando isso na série do Anéis do Poder. Falando assim, nossa, mas Númenor tinha que ser muito mais maravilhosa, magnífica do que tal. Enfim, eu já tô viajando aqui, né? Já tô falando outra coisa. Mas fã nunca tá feliz, fã nunca tá feliz. A verdade é essa. Tá bom. Bom, eu vou passar para as considerações finais, porque realmente estender um pouquinho. E eu vi um comentário aqui que falaram assim: vejo a providência de o Gollum não ter sido morto para que no fim ele, e não somente o Frodo, fosse fundamental para o Anel ir parar na lava do vulcão. Eu quero dizer que eu não li esse comentário antes de comentar o que eu falei aqui, tá? Antes de falar o que eu falei aqui. Eu já sabia, já tinha planejado isso, tá bom? Não peguei, não colei de ninguém, tá? Mas beleza. Bom, Manu, eu quero deixar para você as considerações finais. Teve algum ponto aí relevante que ficou faltando? Deixar também as redes sociais, tá bom? Do Senhor dos Anéis Brasil, fica à vontade para falar. Enfim, o microfone é teu. Nossa, faltando falar talvez tenha ficado. Como eu disse, a gente pode conversar por horas, né? A gente tá no Instagram, tá no Facebook e tá no X, o antigo Twitter. Lá é um pouco menos movimentado, porque é limitado, mas a gente tem uma conta lá. Temos o grupo de leitura. As leituras, vamos começar a leitura do Silmarillion. São encontros online. Tem o chat de bate-papo do WhatsApp, que a gente é bem chato lá, não deixa ficar falando muita bobagem. Segue lá a gente vai estar fazendo... Sempre tem conteúdo novo, a gente está sempre fazendo alguma coisa todos os dias, tem um post pelo menos. Qual que é o arroba? CDA Brasil. CDA Brasil. É BR, né? Se você buscar como Senhor dos Anéis Brasil... Já vai aparecer, né? Vai aparecer. A gente tem um símbolo azul com a árvore de Gondor. Legal. Tá bom. E tem algum outro ponto que
Não sei se quiser deixar as suas redes também, não sei, tá? Aqui a gente tem... Ah, que legal, bacana. Esse é do grupinho de leitura nosso. Tolkienier. Devo ter pronunciado tudo lá, errado, mas beleza. O nosso símbolo, logo, né? o logo da página. Aí nas páginas a gente tem os formulários de link de acesso para o grupo de leitura, se alguém se interessar em participar. O Silmarillion é ótimo para falar de providência. Ah, legal. Bacana. Tá bom, então. Bom, muito obrigado, tá? De verdade Obrigada, mesmo, foi uma honra receber você. Obrigado. A gente foi na pessoa certa, especialista mesmo. Foi muito bacana aqui a conversa. E eu queria hoje fazer um agradecimento especial pro nosso técnico, que desenrolou muito bem. Uma palmas pro Matheus aí, né? Hoje mandou bem, viu, Matheusinho? Obrigado, tá? Mandou bem aqui nas imagens. Quem sabe faz ao vivo, né? Foi muito bacana. Então, agradecer a todos vocês. Agradecer também quem acompanhou a gente aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, gente? Sigam a gente também lá no Instagram. A gente já tá... Hoje é o 26º episódio. É o 4º ou 5º já dessa nossa segunda temporada. Assistam os outros também. Tenho certeza que vai ser muito alegrador e abençoador pra vida de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. E é 3, 2, 1...